Olá, meninas, bem-vinda entre nós. Eu sou a Sayuri Ozaki. E eu, Cecília Valares. Estamos aqui hoje com a Patrícia Barros. Ela veio conversar um pouquinho com a gente sobre sexo. Esse tema que é um tabu, esse tema que ainda pra gente é muito difícil de lidar, muito difícil muito conversar. Prejuízo, né? Nessa sociedade, né? Então, vamos a compartilhar com ela muitos conhecimentos. Ela nos vai compartilhar, né? Sim, ela compartilha com a gente conhecimentos, dicas, né? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos começar assim, Patrícia. Conta um pouquinho pra gente desse assunto, como surgiu pra você, como foi isso, a entrada de sexo na sua vida. A vontade de ser sexóloga, na verdade, surgiu quando eu tinha 9 anos. Bem cedo, por incrível que pareça, mas porque eu fui perguntar pra minha mãe, né, como que nascia as crianças, e minha mãe me deu um livro da Marta Suplicy de sexologia. Nossa. Porque, apesar de poucas pessoas sabem, saber, né, a Marta Suplicy, ela era sexóloga antes de virar prefeita de São Paulo. Né? E tem alguns livros da minha mãe, como ela não sabia me explicar exatamente como nascia, que ela queria explicar corretamente, ela me deu um livro, eu comecei a ler e foi aí que eu me apaixonei pelo assunto. Nossa. E dali em diante foi só estudando, só estudando. Aí nasceu esse interesse. Sim, né? sim. E como eu estudava em colégio de freira, não tinha esse assunto dentro do colégio, não tinha nada que desse pra gente ter uma noção, né, de como que era o mundo lá fora, porque Era interno? Externado. Eu ia de manhã e saía de noite. Então, eu não tinha o mundo lá fora, praticamente. Eu fui conhecer o mundo lá fora depois dos 12 anos. Antes disso, era só ali, aquelas regras. E daí a desenvoltura para o assunto, você não já veio crescendo? Já, porque é fascinante, diferente do que todo mundo pensa, né? Que eu falei, tem essa parte... Esse tabu, essa coisa que a sociedade impõe, a educação que os pais tiveram, que passa pra gente, que realmente influencia muito, né? Mas quando você pega para isso daqui, você começa a descobrir o que é a sexualidade, o que é o sexo na vida da pessoa, é fascinante. Sexo é só prazer, Patrícia? Não, sexo não. Sexo, ele é vida. Vida. Ele é uma necessidade. Do mesmo jeito que você tem a necessidade de comer, de beber, de dormir, sexo é a mesma coisa. As pessoas costumam deixar de lado. Sabe que nem quando você acorda assim, você tá no dia de corrido, aí você fala assim, eu não vou tomar café da manhã hoje? As pessoas costumam fazer isso com sexo. Mas, por exemplo, escutar aí, você começou informando-se, né? Sim, Estudando, através de livros. A partir de que idade já você começou a pô-lo em prática? Ai, colocar em prática foi bem como cedo. Assim, nossa, era tal como eu estudei, ou é diferente, não, é muito melhor? Diferente. Eu comecei muito cedo, não aconselho para ninguém, mas eu posso dar uma base assim. Eu tenho uma filha de praticamente 19 anos, eu tive ela com 15 anos. Eu não aconselho porque pula muita fase da vida, né? Mas a curiosidade me levou. E a falta de informação, por mais que eu estudava, na época não tinha tanta informação, a gente tinha aquele receio, né? Mais a curiosidade, o que é proibido. Hoje eu vejo pelos meus filhos que eu não tenho esse problema, porque meus filhos eles não têm aquele problema, é proibido. Eles têm noção do que pode, do que não pode e as consequências se eles fizerem. Porque a vida deles. Sim, antigamente a gente tinha um receio muito grande de contar para a mãe quando perdeu a virgindade, de ter assim essa barreira, né, de chegar e contar, explicar, né? Porque nossa, para você contar uma coisa dessa assim era muito difícil, assim, né? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia você acaba, acho que a nossa juventude que sofreu isso acaba dando uma certa abertura, mais naturalmente hoje consegue, mas mais por causa da internet também, que ao mesmo ponto que ela ajuda, ela ensina acaba coisas boas, né? Isso E às vezes os jovens aprendem muito com os amigos, as amigas e não em casa. Não procuram informação em casa com a mãe. Então, com o pai, isso é difícil, porque como eu disse, eu dou aula para adolescentes, eles tem uma ficha que eu peço para preencher, para mim ter uma base, né? E
nenhum deles tem, eu converso com meus pais sobre sexo. Então, é uma coisa que acaba sendo preocupante, porque você descobrir na rua, ou você descobrir por vídeo, que é fora da realidade, do que do contexto real, né, é muito mais complicado. Essas aulas que você dá para adolescentes são em escola brasileira? Não, é uma turma e eu dou aula em casa, é aula particular. Sim. Mas aí você trata só esse assunto? Parte de sexualidade, parte de doenças, como reconhecer uma doença, como saber... E tem procura? Os pais procuram para colocar as crianças? Os filhos. No caso, os adolescentes, porque as aulas é de 16 a 23 anos, né? Essa turma que eu dou. Então, eles acabam procurando por não ter muito conhecimento, por ter medo também, não saber o que é uma IST, né? Aqui no Japão tem um alto índice de herpes. Principalmente a bucal, né? Que é herpes tipo 1. E a tipo 2, as pessoas não têm noção que se você tiver com a herpes tipo 1 atacada e você tiver um ato sexual oral, você pega. E você vai pegar tipo 2 e aquilo é pro resto da vida. Você vai fazer o tratamento e tudo. Então hoje eles têm aquela noção de conseguir identificar. Nas aulas eu também ensino como quebrar os paradigmas, preconceitos sobre a comunidade LGBTQIA+, né? Então é mais fácil você ensinar, porque quando você tem o conhecimento... E como tratar, né? Como os pais veem, como passar isso para os filhos, questão da sexualidade, né? Da sua sexualidade, do seu gênero, né? Hoje em dia é muito falado esse assunto, assim, a gente vê muitas matérias, muita reportagem, mas como você tratar isso com o seu filho? Então, é que assim, é mais fácil você falar, você aceitar o de fora, mas o seu de dentro não pode, então isso é muito difícil. E as crianças, elas sofrem, eu falo crianças porque pra mim são crianças, né? Elas sofrem com isso, só que a partir do momento que ela se aceita, porque pra quem é da comunidade, é difícil se aceitar. Do mesmo jeito que a gente tem aquela dificuldade de ser no espelho, não, hoje essa roupa não ficou legal, tem essa gordurinha, tem essa mancha, tem isso. Eles também têm esse mesmo problema. Será que vão gostar de mim? Será que uma pessoa do mesmo sexo vai se interessar por mim? Como minha família vai me aceitar? Então, ele costuma, será que eu não tenho algum problema porque veio culturalmente, né? Será que não é uma doença? Será que tem cura? Será que tem como eu mudar para me encaixar no padrão que todo mundo quer? Então, eles acabam se questionando e acabam não sendo eles mesmos. Então, é uma coisa que eu acabo conversando e tudo. A partir do momento que você se aceita, é mais fácil você contar para sua família conseguir te aceitar. E mesmo que a sua família não te aceitar, você vai ter uma estrutura, pelo menos psicológica, para conseguir se manter. Sim, mais difícil família é a base, né? Então, quer dizer assim, se você já vem daquela família, se você tem aquela confiança naquelas pessoas, imagine aquelas pessoas te barrar, te bloquear, né? Nossa, deve não pode ser quem você é. Um mundo perdido. Patrícia, aí mudando o tema, né? Por exemplo, os jovens, além de assistir, como você disse, né? uma aula, né? Tem jovens também que assistem pornografia. Eu quero saber até que ponto é bom assistir pornografia, porque, por exemplo, os casais agora também de vez em quando assistem uma pornografia. Pero eu quero saber, por exemplo, até que ponto pode ser bom, né? Olha, é sadio ao ponto que ele não acha que aquilo seja realidade. A pornografia, na verdade, ela é uma imaginação. Então, é que nem você pegar e assistir um filme normal, um tema de comédia, romance, drama, né? Ela é a mesma coisa. Então, se ele assiste só para poder ter uma imaginação, é sadio. Né? E contanto que não seja uma coisa repetitiva, que ele não deixe de fazer parar a vida dele por causa disso. O vício, né? Isso, não deixa virar um vício. Se torna um vício, né? Então, se ele assiste, por exemplo, ele acordou de manhã, assistiu é sadio, não é, ou antes de dormir, ou a parte da tarde, não é nenhum absurdo. Né? Agora, se ele acha que aquilo que ele está assistindo é a realidade, ele começa a imaginar, não, a minha vida tem que ser que nem aquilo. Se ele precisa daquilo para ter uma ereção, aí sim é prejudicial, aí já não é mais recomendável. Já os casais, por exemplo? Os casais, eu aconselho quando os dois concordam.
Porque eu enfrento muito o problema assim do marido gostar, porque como eu falei, culturalmente o homem ele sempre pôde e a mulher nunca pôde, né? Então se nessa parte a mulher se interessar, eu aconselho a assistir junto. Sim. É uma coisa muito legal, você assiste, aprende umas posições diferentes, tenta umas coisas diferentes, isso aí é bom. Agora se um dos dois não concordar, aí realmente tem que sentar e conversar, porque senão acaba gerando conflito e não é bom. Mas também eu acho que depende também da mulher, do homem ser mais criativo, inventar uma coisa. Então, mas às vezes no filme a gente. De ver, né? Então, mas às vezes o filme ele acaba ajudando. Por incrível que pareça. Você fala assim, às vezes você tem vontade de fazer tal coisa, você também. Nossa, poderíamos tentar fazer isso daí. Então, mas e como quebrar esse negócio? Poderíamos fazer? Como colocar, tirar essa rotina do casamento? Então, né? pra Como tirar, sair desse... uma coisa que poucas pessoas praticam hoje em dia, conversar. Pouquíssimas. É uma coisa assim, é o segredo da vida. Sim. Eu tenho pacientes minhas que falam assim, mas eu tenho um problema com o meu marido, ele não me toca do jeito que eu gosto. Mas ela nunca chegou e falou pra ele. E não é só durante o sexo. Fora do sexo também você tem que ter um diálogo. Né? Comunicação. Sim, fala, né? porque na hora ali o homem ele é visual. Então ele vai pelo que ele tá vendo. A mulher já não, a mulher é sentimental. Então se você não cultiva desde manhãzinha, não for preparando o terreno, então não adianta chegar no querer alguma coisa, porque não vai rolar. Né? A mulher ela precisa de uma preparação, então é diferente. Aí quando você já põe, é uma coisa que eu falo que ajuda muito hoje em dia, a tecnologia, eu falei, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Uma mensagem mais picante, né? Ou uma mensagem mais carinhosa também, dependendo, porque vai de mulher para mulher, né? Você começar a instigá-lo desde cedo é bem mais vantajoso pro final do dia, porque durante o dia você está trabalhando, né? Do que você falar assim, então, como você tá hoje? Tira o frango para descongelar para mim, aí chega, vamos pro quarto. Você entendeu? Então não tem clima, não tem como você falar assim, não, eu quero uma coisa vantajosa, eu quero... engraçado, né? Manda mensagem pra falar descongela o frango, mas não manda mensagem pra, né? Vamos dar aquela esquentada hoje. Eu te amo, olha, hoje você tava linda. Parece coisas... E o homem também gosta de ouvir elogios, apesar da gente não ter isso como cultura, né, de elogiar o homem, mas o homem também gosta. Nossa, hoje você estava perfumado, nossa, hoje você parece estar mais disposto, você está bonito hoje. Eles também gostam. A gente perde essa coisa de se comunicar, coisa simples. Eu vi uma frase que fala assim que não era uma frase, era acho que um meme, né, no Facebook, que fala assim: nossa, quando você vê o pé do teu marido feio, é porque acabou o amor. Não é? Eu nunca achei o pé bonito. Quando você olha e fala, nossa, quando você namora, você fala lá, nossa, que pé bonito, coração. Né? Nossa, tem aqui um gatinho é todo bonitinho. Quando você casa, quando já passa aquela coisa do casamento, você fala, nossa, mas que pé horrível esse seu. Nossa, agora eu fiquei preocupada. Eu não falo, mas é muito sincera. Então, não, mas você já perde. Apesar que um pouco, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, porque assim, o cérebro da gente engana muito, né? Todo mundo vive a fase da paixão. A paixão ela dura de 3 a 8 meses, só. Nada mais do que isso. Por isso que hoje em dia muitos casais, a durabilidade de casamento é na faixa de 1 ano a 2 anos. Porque depois que acabou a paixão, você tenta arrastar. Se aquilo não virar amor, acabou. Você não consegue conviver com a pessoa. E para você conviver com uma pessoa, você realmente tem que amar. Porque é muito difícil. Cada um tem suas manias, seus hábitos, né? Seus gostos, sua criação. Sim, então isso realmente realmente, se você não gostar, não tem como. Patrícia, por exemplo, o que você acha mais importante em uma relação? Dar-se bem no sexo ou sexo e amor tem que ser juntos? Tem que ter um equilíbrio.
Sempre, sempre. Porque assim, você não consegue manter um casamento só com sexo. Se fosse assim, todas as profissionais do sexo, as garotas de programas, né, seriam casadas. Porque, né? E você também não vive só de amor. Hoje em dia tem uma opção muito mais aceitável, eu falo, em questão do sexo. Se você não tiver amor, não dá pra conviver. Né? Você ainda consegue conviver sem sexo com o parceiro, porque tem parceiros que realmente, devido a algum problema, mas hoje em dia se vê muitos casais tendo relacionamentos abertos, que ainda é um tabu, mas tem muita gente vivendo relacionamento aberto porque é mais fácil. Porque não tem aquele problema da traição, é consensual. No sexo, tudo que for consensual das partes participantes, né? Porque eu falo partes participantes porque hoje em dia tem os trisais, né? Tem gente que se relaciona com muitas outras pessoas, então a partir do momento que todo mundo concorda com isso, ótimo. Agora na parte do amor, você não consegue dividir seu amor para muita gente. A gente ama mãe e pai de modos diferentes, mas aquele amor de marido e mulher, ou de marido e marido, de mulher e mulher. Sexo em 12 e olha lá ainda, minha filha, porque imagina, dividir em 3. Então, mas é que hoje em dia tem gente que consegue, né? Consegue viver. Então, mas aí consegue viver um relacionamento aberto, mas num relacionamento aberto na parte sexual, não na parte afetiva. Porque na parte afetiva ninguém consegue. Você consegue, você vê casais que conseguiu aceitar uma traição e estão junto, mas não consegue aceitar um filho, por exemplo, de um outro relacionamento. Por quê? Porque você sabe que para gerar um filho você teve que ter aquele sentimento, você participou. Então é muito mais difícil você aceitar quando uma pessoa ela te trai sentimentalmente do que sexualmente. Porque sexualmente é uma necessidade, como eu te disse no começo, né? É uma necessidade fisiológica. Então se você não tem, independente se você é homem ou mulher, se você não tem, seu corpo vai pedir. Então você vai acabar procurando, que nem você tá com fome, você vai no mercado e compra comida. Né? Agora sentimento, já não dá pra fazer isso. Então tem que ter um equilíbrio, senão desanda tudo. E como resgatar isso? Como eu posso dizer pra você assim, as meninas que estão em casa, que também podem fazer assim, mas o meu casamento já tá arrastado, vamos dizer. Ou a rotina do trabalho, casa, filho, já tá difícil de cumprir esse papel com o marido. Então, como que eu vou tornar prazeroso isso? Sendo que muitas na correria vai, satisfaz o parceiro e pronto. E aí vem o que a gente estava conversando, né? Falta aquela coisa de você se olhar e falar assim, você voltar a ser mulher, você esquecer um pouco o papel mãe, um pouco o papel dona de casa, né? Você voltar a ser você mesma. O problema que acontece muito hoje é a pessoa, às vezes ela consegue ainda manter uma vaidade e tudo, mas ela não se olha mais. É você olhar no espelho e você se amar, você querer, porque quando você se sente bem, a pessoa que está com você, ela vai se sentir bem. Você vai ter vontade. Não estou falando que, olha, a pessoa vai sair da rotina e vai fazer sexo todo dia. Não, não é isso, né? Mas vai ser prazeroso. E a partir do momento que ela se ama e que ela se aceita, ou que ele se ama, porque acontece com os dois isso, né? Fica mais fácil você sentar e conversar, olha, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E as pessoas aqui, elas vão deixando de lado, né, essa parte. A gente no começo do namoro saía pra jantar. E teve os filhos, aí por causa do trabalho, nunca mais saiu pra jantar por causa da parte financeira. Geralmente a mãe já dorme com os filhos, no que vai fazer dormir já dorme junto. Porque a canseira fala muito alto. Uma das coisas mais erradas que as pessoas fazem no casamento. Dormir separado. Dormir separado ou dormir com os filhos. Os filhos no quarto. Porque os filhos a gente põe no mundo, para o mundo, não pra gente. Você dormir com eles, você só tá prejudicando eles e não ajudando, por incrível que pareça. E você deixa de ser mulher, você passa a ser mãe 24 horas. Você não tem aquele tempo para você tomar um banho de 15 minutos, para você entrar dentro de um furô, para você passar um hidratante no corpo sossegada, para você mexer no seu cabelo, fazer a sua unha, o que seja. Nem que for para você sentar e ler um livro. Você perdeu esse tempo, por incrível que pareça, não é que você perdeu porque você estava com seu filho, não.
Você perdeu esse tempo porque se ele tá dormindo na cama com você... É a dependência, né, da criança. E você fica dependente dele. Porque você acaba também não conseguindo dormir. E nisso, o casamento vai afastando. Porque você também não tem tempo pra estar com seu parceiro ou parceira, né? E acaba virando um hábito aquilo. Chega um ponto que você já não sente mais a necessidade. Se você não comer, vai chegar uma hora que seu corpo não vai mais pedir comida. A mesma coisa com o sexo. Se não praticar, vai chegar uma hora que o corpo não pede mais. Mas também aqui, por exemplo, eu entendo assim, que a mulher é com o homem na noite, né? Dependendo como ele tratou durante o dia. Então, é que eu falei, é aquele que você tem que começar a cultivar desde manhã, Sim. mandar uma mensagem Mas, carinhosa. sim, mas olha, não todos são iguais, né? Não, Sim, sim. também, Que é diferente. Tem. Tanto homem quanto mulher, é bem, por isso que eu falo que é bem complicada a parte de relacionamento por causa disso. Eu acho que quando nasce o amor entre um casal assim, já o sexo é um complemento, né? Sim. E obviamente se vai dar bem, né? Ou seja, se vão compenetrar bem, né? Mas quando não funciona, eu acho que, por exemplo, o homem enganou a mulher, né? Por mais que se dê bem no sexo, você acha que pode ser resgatável? Sim. Sim. Aceitar uma traição. Aceitar. Sim, tem casos que sim. Porque uma coisa que é até engraçado de falar. 90% das mulheres não sabe o que é ter um orgasmo. Então, quando você consegue atingir um orgasmo, que você consegue ter uma vida sexual prazerosa, isso produz tanto hormônio, te deixa feliz, te faz bem, que você acaba esquecendo tudo aquilo que aconteceu. Não é que você esquece, você releva. Porque, infelizmente, vira uma dependência. O sexo, ele realmente acaba virando como uma droga. Mas então você acha assim, na visão, eu perdoaria uma traição porque, vamos supor, no popular, eu vou dizer pra você, meu parceiro é bom de cama? Tem casos que sim. Tem casos que sim. Deve ter um caso. Porque assim, o que acontece muito? Você tem um parceiro, seu parceiro é bom de cama, né? E de repente ele te trai, você separa. E você vai e dorme com outras pessoas. E você não consegue atingir aquele orgasmo que você atingia com seu parceiro. O que você faz? Você volta com seu parceiro. Por quê? Porque o seu corpo pede aquela Mas daí é sensação. uma questão física, já não é uma É questão uma psicológica. Então, só que o físico da gente, ele acaba mandando, e a parte psicológica também acaba mandando. Porque você fala... Como que você vai falar pro seu cérebro? Eu não quero essa pessoa. Ah, tá, mas e daí ali na hora do vamos ver, não pensa... Sim, você pode até não conviver mais junto. Mas a recaída que a gente fala, sim. ela vai continuar pro Pode resto. ser. Por isso que às vezes acontece, né? Só que aí que tá... Isso, procura só pra isso. É só... Então, aí o problema qual é? O que acontece? Aí você acaba encontrando uma pessoa legal, que tem um sentimento legal por você, que você começa a se relacionar. Só que na parte afetiva, você ainda tem recaída. Então você está cometendo o mesmo erro que a pessoa que te traiu fez. Você viu como que é muito complicado? Sim, muito complicado, né? É bem difícil. Por isso que eu falo, se você conseguir expressar para a pessoa que está com você o que você gosta, e você perguntar para a pessoa entre o casal, o que ela gosta, Isso né, e entrar num consenso, vocês não vão ter esse problema na parte, pelo menos, sexual. Tá? Eu não posso dizer na parte Não, de convivência, o mas na parte... casamento em si pede, né, uma comunicação. Em si, Tem tá hábitos tudo. que O casamento em si por pede exemplo, não é fácil, por exemplo, falar de sexo com nossos filhos, né? Mas com nosso parceiro, Sim. tem que ser diferente, tem que falar. Sim, né? tem que falar. Nosso parceiro, Não tem que ter medo. amigos, Mas amigos. as pessoas costumam ter medo, principalmente as mulheres têm medo de falar das vontades que ela tem, porque aprendeu a se calar. Mas também porque muitos vai que homens... ele vai imaginar que... onde você ouviu isso? Como que você soube por isso, disso? como Mas você é falou. isso que eu falei que é a vantagem, vocês assistirem sempre um filme junto. Sim. Então, o homem também dá essa liberdade, Sim, né? vocês conseguem... eu tenho vontade de fazer isso daí. Aonde você viu? Porque hoje todo mundo tem acesso à internet, então é fácil você ver, né? Mas eu vejo assim, o mais fechado com relação a esse tabu, sexo, para muitos homens, são disso também. Por isso que muitas mulheres se fecham. Porque cada uma conhece o seu parceiro
E às vezes é assim. Tem medo de falar. Ah, mas se eu for falar uma coisa dessa com ele, ai, mas aonde você viu isso? Quem, né, com quem você aprendeu isso, vamos dizer assim. Então, é outra coisa também que eu acho muito fora da realidade, né? A mulher, ela não pode ter uma vida sexual ativa que ela é condenada. Ah, sim. Né? Ela não pode ter desejos que ela é condenada. Se você consegue um relacionamento e você, do começo do relacionamento, você já expõe o jeito que você é, o que você gosta, esse problema você não vai ter. A sociedade já impõe que a mulher Não possa ter, né? Já vem disso já, porque a mulher é considerada galinha, é considerada isso, o considerada homem aquilo. predador, E né? o homem é o predador, né? Ah, se Aquele teve muitas, é o predador. O meu filho, quando o pai lá, né? Ah, eu tenho um filho, um homem, e Ele como antigamente o costume era levar, o menino faz 18 anos, leva onde? Ah, leva lá na casa da luz vermelha. Das profissionais, né? Então faz o quê? Né? Como essa mulher passa hoje? Acho que cada vez vai ficando mais difícil para ela se resgatar disso no casamento. Sim. Por exemplo, o amor também, né? A gente sabe que o amor não deve ser egoísta. É igual, né? Na intimidade, não pode ter. O homem tem que complacer, ver como gosta dele. Sim, né? então as posições e tudo, tem né? posições favoráveis. O que não consegue fazer, tentar fazer pelo menos, nem tudo, que nem eu falo, nem tudo você vai gostar que seu parceiro gosta, ou você vai gostar, ou vice-versa. Mas pelo menos, vamos tentar. Eu falo que eu comparo muito, por incrível que pareça, o sexo com comida. Você só vai saber se aquela comida é boa se você provar. Caso contrário, não tem como. Às vezes a cara não é muito boa, ou às vezes a cara é maravilhosa e o gosto não é muito bom. Mas você tem que provar, porque não tem como você saber. Né? Ou às vezes aquilo é... Um exemplo, a comida, o sorvete, né? Que é um exemplo que eu uso bastante. O sorvete de chocolate, ele é maravilhoso, mas se ele tiver uma calda de chocolate por cima, fica excepcional. Fica muito doce. Sim, entendeu? Para algumas pessoas fica muito doce, para algumas fica excepcional. É isso que eu tô falando. Doce. Mas você tem que provar. Então, nesse ponto da calda que eu falo, seria... vamos tentar uma fantasia. Sim. Tentar um brinquedo. Tentar uma posição. Esse seria o complemento. Né? Se for um casal mais liberal, né, tentar... tem várias outras oportunidades, outras... É uma parte bem ampla, vamos dizer assim, né? Mas pelo menos esse básico, vamos tentar pelo menos uma fantasia para ver se fica. Sim, né? Às vezes tem, mas eu não sei, ou uma posição. Nossa, você tenta uma posição, você gosta. Nossa, eu adorei essa posição e nem imaginava que gostava daquilo. E uma coisa também que ajuda muito é sentir. Uma coisa que as pessoas pararam de fazer muito aqui, principalmente aqui no Japão, porque a vida é corrida aqui, é sentir. E eu falo sentir por quê? Porque você, quando está no tempo livre, senta você de um lado com o celular, seu marido do lado com o celular, seu filho está ali com o celular. Vocês deitam na cama, cada um mexe um pouco no celular, põe o celular do lado, deita e dorme. Não abraça, não fica abraçadinho assistindo um filme, não tem aquela coisa, vamos tomar um banho junto e um dá um banho no outro, você encheu o furo, vamos ficar abraçadinho pelo menos um pouco. Não precisa ser para sexo. Para se sentir de novo, sabe? Um sentir a pele do outro. Porque as pessoas param de fazer isso. Às vezes tem até uma vida sexual ativa muito boa, só que sempre na pressa. Sabe aquela coisa de não sentir? E na hora de dormir, você toma um banho, deita lá. Deita cada um pro lado, deita. Por exemplo, eu falo também assim, para meu marido, né? Porque só quando a gente vai ter, né? Sexo, né? Ou intimidade, né? A gente se abraça, dorme até então, junto, porque... mas um dia deita. Um dia normal, já deita pro lado. Então, isso é difícil. Isso faz falta. Você precisa, principalmente a mulher, ela precisa disso. Isso ajuda. Carícias, sim. Né? Vamos dizer, as preliminares que a gente vê, vamos dizer, a mulher sente as preliminares, é mais nessa né? Sim, nessa carícia, mas as preliminares, elas não precisam, que nem eu falei, porque senão o que acontece? É uma coisa que a gente acaba levando isso como um julgamento.
Aí ele só vem me agradar quando ele quer alguma coisa. Então, fazer isso constantemente é uma coisa maravilhosa, porque o amor não acaba, a atração não acaba, né? O desejo não acaba. Mas e como as mulheres, né, que estão acompanhando a gente, assim, como não depender só do parceiro vir me procurar, não depender só do parceiro mas pra ela fazer... ir, ela abraçar, ela fazer um carinho. Tá, olha, eu tenho janta pra fazer, você falava, beleza, tá, eu tô fazendo janta. Amor, vem cá, me ajuda a lavar a louça. Porque as mulheres não têm o hábito de pedir ajuda. A gente aprendeu assim, não, eu dou conta, eu vou fazer, ele tá cansado, porque ele trabalhou bastante, tá, você também tá cansado porque trabalhou bastante. Tá, vamos fazer comida junto, vamos. Acabou de fazer a comida, lavou a louça, jantaram ali, lavou a louça. Tá, pôs o filho pra dormir, Vamos tomar um banho junto? É tirar um tempo pra vocês, né? E isso, quando o homem não quiser, a mulher ir atrás. Ela tem todo o direito de sentir desejo, de sentir vontade, que nem qualquer pessoa, né? E ela ir e falar assim, vamos fazer alguma coisa, não fazer uma surpresa para ele, pôs o filho para dormir, pôs a filha para dormir, as crianças estão dormindo, porque a gente, infelizmente, tem esse problema. Se as crianças estiverem acordadas, não vai. Nem deve, também. Acho que deve ser uma coisa meio né? Complicado. É meio difícil, mas a gente tira quando não tiver fecha a porta do quarto, pelo amor de Deus, não vai deixar a criançada escutar, ver nada disso. Não, também, a televisão alta, a gente procura sempre um jeitinho, põe uma musiquinha. A gente procura um jeitinho, mas mostrar que existe ainda aquele afeto, aquele quero estar com você. Sim. Não só quero ter você para sexo, quero estar com você, quero viver com você. Sim. Não que você seja a minha cozinheira, a minha empregada, a minha babá. Não, eu quero você como minha companheira, eu quero sentir você. E você é a mesma coisa, mostrar para o seu companheiro que você quer estar ao lado dele. Independente, eu escuto muito hoje em dia, eu durmo separada porque ele ronca demais. Eu durmo separada porque ela chuta demais. É difícil, porque a gente... Se você for morar numa kitnet, como que vai fazer? Vai roncar. Sim, entendeu? Então as pessoas acabam colocando empecilhos. Não, mas hoje tem aparelhinho que você coloca lá no nariz. Tem, hoje em dia tem um monte de opção. Põe um no ouvido. Sim, entendeu? Né? Hoje em dia tem. Não, eu acho que esse negócio de dormir separado é bem complicado. Ou dormir com as crianças dentro do quarto. É muito difícil. Como é que o casal vai ter essa intimidade? Você tira toda... Não, você tira a privacidade. Mas eu tenho, fecha a porta e tem lá na cozinha, lá na sala. Mas aí já é uma questão de obrigação. Eu vejo assim, uma questão de obrigação, então. Você vai lá na cozinha, você vai lá na sala, você, né, não, se mas realiza. E a sua privacidade? Onde fica? Isso, privacidade. Porque a pessoa, ela acha assim, é só intimidade porque a criança não pode dormir se caso ela pegar você fazendo sexo. Não, porque tem intimidade do casal. Sim. De você ficar abraçado, você perguntar como foi seu dia. Às vezes tem alguma coisa que a criança não pode ouvir em relação a conversas realmente de adultos que a gente tem, né, que a gente chama de conversa de cama, né, e acaba, quando você dorme separado, acaba não existindo mais isso. E isso faz falta. Isso é uma das coisas que ajuda muito a sair da rotina, por incrível que pareça, para não ficar nesse sempre a mesma coisa. Só agradando quando quer. Patrícia, e, por exemplo, o desejo sexual, né, ele vai, conforme a idade, ele vai baixando, vai caindo? A probabilidade, sim. A mulher, ela tem uma queda de libido muito grande e o homem, ele tem um aumento de libido muito grande, né, conforme a idade vai passando. E depois que chega, é uma coisa até engraçada, porque a mulher dos 40 aos 55, ela tem uma elevação, depois despenca, né. O homem, apesar do que todo mundo pensa, ele tem esse aumento depois dos 50. Tem a crise dos 40. A crise dos 40, ela existe. A idade do lobo? Ela que o pessoal fala? Na verdade, ele existe, essa crise dos 40, por quê? Porque o libido dele tá menor. Então, o homem, quando ele não tem tanto desejo sexual, ele se acha menos homem. Aí ele começa a ser mais ofensivo, mais estúpido. E, infelizmente, culturalmente, tem aquela coisa: se eu não tenho, a culpa é sua. Porque foi ensinado assim. Sim. Né? Então ele fala assim, não, eu não tô com vontade hoje. Eu não tô com vontade hoje, eu não tô com vontade hoje.
Não, mas a culpa é porque você não se arruma. Porque a mulher não se cuida, porque, né? Você entendeu? muito Ah, disso. porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Então, tem esse conflito. Mas é verdade essa frase que diz, a mulher hasta quando ela quer, o homem hasta quando ele puder. É desse Também? jeito. É verdade, então? Sim, é verdade. Sim, porque o homem precisa, né? É Apesar porque é que mais hoje em dia fácil. não, né? Hoje em dia tem azulzinho, tem tudo pra dar uma Não, levantada. não, mas eu não aconselho. Não, mas assim, pra dar uma levantada nessa questão do libido do homem. É que, A na bombinha. verdade, A bombinha. Então, é que pro homem, que nem eu falo, o homem, ele é o visual. Então, vai chegando uma certa idade que aquela coisa assim, uma imagem bonita não é mais tão agradável que nem era. Mesmo que você pegar e olhar um vídeo recente, pra você tem outra cabeça, outra mentalidade. Você se imagina de outra maneira. Então não é mais tão excitante que nem era quando você era novo. Agora, pra mulher, não. Pra mulher, ela continua ainda, por quê? Porque ela tem essa coisa, se vem fazer um carinho. Já o emocional. Dificilmente eu conheço pouquíssimas mulheres que resistam a uma massagem. Todo mundo gosta de uma massagem, que você está relaxado, não só para a parte afetiva, mas aquilo te faz bem. E você se sentindo bem, você obviamente vai sentir desejo. Não tem como. É natural do ser humano. O homem, ele vai sentir o desejo, só que o corpo já não manda mais o comando. Aí fica difícil. Existem também mulheres assim, sexualmente ativas, assim, que queiram fazer todos os Ninfomaníacas? dias. Sim, ninfomaníacas, Porque sim. não, agora existe. como tem muito tabu, né? Muita gente Existe. isso, né? Podem falar assim, essas mulheres ninfomam. Ou é ninfomana ou é fria, né? Mas para algumas são diferentes, porque não são como é o caso, sabe? É ninfomana. Mas não, eu acho que não é essa Então, palavra. depende. Como classificar, né? Então, Classificar, porque assim, ninfomaníaca é diferente do que os homens criaram, falaram, nossa, é uma coisa maravilhosa. Não, é uma doença séria. E depende com quem você passa, né? Eu falo, porque o psiquiatra vai falar que é um vício, né? E o médico vai falar que é uma doença. Porque realmente tem que ser tratado com remédio. Ele é um distúrbio, né? E para você classificado como ninfomaníaco, quando você deixa de exercer as suas funções básicas do dia a dia devido à sua necessidade de sexo, aí é considerado ninfomaníaca. Então, por exemplo, você não consegue trabalhar porque você só pensa em sexo, você só consegue se concentrar em sexo, você só sente desejo nisso, só isso lhe dá prazer. Aí sim é considerado, né? Você não consegue criar seus filhos, não consegue fazer... Então, isso é uma doença, tem que ser tratado. Agora, a mulher sentir desejo, ser uma pessoa que tem um desejo mais elevado, não é ninfomaníaca. É só uma mulher bem resolvida. E quantas vezes, vamos dizer assim, na semana seria normal para um casal? Olha, a Que média... você aconselha, né? Então, é uma pergunta... Vezes por semana. Por semana, claro. Então, Você tá querendo perguntar por mês? Eu quero saber quantas vezes por dia. Por dia não, eu pensei que ela ia falar por mês. Então, aí é isso que é meio intrigante de dizer, porque assim, a média aqui do Japão é 2 vezes... Ai, perdão. É 2 vezes por mês. A média japonesa. Uau, mesmo. A média brasileira é 4 vezes por semana. Isso são... Uau também. Você entendeu? São por pesquisas. Agora, por dia, se você quiser fazer... Não aconselho 24 horas por dia, porque você vai ter que parar pra comer, pra beber. Eu falei, senão vira uma doença. Não, mas que eu digo assim, nessa rotina, nesse corre-corre, né? Do Ao ponto que eu acho casa, que serviço, é legal ao ponto que você ficar final de semana? satisfeita. Não, até por dia. Pelo menos Dia de umas 3 de manhã. Sexo matinal é a melhor coisa que existe pro bem-estar. Na correria? Como, meu filho? O marido acorda às rápida. 4 da manhã pra ir trabalhar. Mulher às 6 pra fazer o Uma mentor das crianças. rapidinha ali, só pra dar aquele up de manhã. Acho, mas se o homem vem te acordar 4 horas da manhã querendo algo, o que você faz? Filha,
tamo aí. Tamo nada, rapaz. Criativa, né? Sim, Momento é- obviamente, não tô falando pra você fazer isso todo dia. Sim. Mas pelo menos uma vez ou outra Mas é imagina, legal. coitada, ela foi dormir 10 horas, Mas é fazendo a por isso que marmita eu do outro falo. dia, fazendo comida. Não, mas é por isso que eu falo, pronto. vocês começarem a fazer as tarefas da casa Juntos. juntos. Porque esse baque não vai ficar só nas suas costas. Você entendeu? Então vocês vão estar partilhando as tarefas da casa, vocês vão estar partilhando, vocês vão estar deitando junto. Porque nessa Entendeu? correria, né? Senão não tem como, não. Ou às senão vezes é aquele impossível. casal que se encontra mal na porta ali, porque o homem. Eu sei o que é marido tá difícil. chegando, Então, a eu sei que é mulher difícil, tá que nem quando tá saindo. no Iaki, em Hiroki, que nem aqui no Japão, nesse ponto tem esse problema, né? Tem casos de casais que é sankotai, então é ainda mais difícil ainda. Aí é realmente só quando der oportunidade. Deu oportunidade, tem que Aí tomar a rapidinho. mulher está saindo para o serviço e ele está chegando do jardim. Opa, né? Ali onde ele tira o sapato, né? Então, você vê ali o horário, ó, o horário que você tá almoçando dá o meu horário de janta. Tá? Se for perto, ou se não, se tá em casa. Não, dá uma corridinha lá, dá um jeitinho. Nem que for, não, mas aí nem que for pra você pelo menos trocar uma carícia, sabe? Pra dar aquela apimentada, não deixar realmente. Ah, não. E por que aqui no Japão a gente vê, assim, muita traição? Você acha? Por causa da rotina. A rotina daqui, é isso que eu tô falando. Acaba faltando alguma coisa. Geralmente, se você for perguntar, a mulher, quando ela fala assim, que você acaba descobrindo que ela traiu, né? Porque a gente sempre acaba escutando uma coisa ou outra, né? Ela traiu porque o marido era muito estúpido, porque o marido não dava atenção, não valorizava. Não, mas até mesmo por parte das mulheres, assim, você Sim. vê que você vê comentários assim, mas as mulheres, o marido tá lá trabalhando, tá fazendo iaquim e tem Então, e elas, entrando em casa. então, Você mas vê muito geralmente disso. é por causa disso. Ela sente ela sente essa necessidade, só que aí acaba virando realmente uma parte do sexo. Mas é por quê? Porque ou o marido não valoriza, ou falta alguma coisa. E o marido, por suas vezes, a mesma coisa. A mulher, nessa correria, acaba não querendo o sexo e ele fala, não, porque, por incrível que pareça, é difícil você ver, não tô falando que é impossível, tá? Acontece também. Mas é difícil você ver um homem trair porque ele tem sexo todo dia dentro de casa. Porque acho que o homem é mais, como Ele você falou, consegue, a necessidade. Sim, ele consegue Não. que uma mulher não cozinhe, que uma mulher não limpe, que uma mulher não cuide dos filhos, Mas contanto que ela transe todo dia faça. ali, ou que ele faça quando ele queira. Ele consegue conviver com uma mulher assim. A mulher já não consegue. Então, isso fica difícil. Por isso que eu falei, é bem complicada essa parte. A mulher também, né, precisa sentir-se bem, sentir-se mulher, inteligente. Eu acho que independente assim, né, eu preciso de um companheiro que me ajude nas tarefas de casa, que me ajude na criação dos filhos, para mim poder estar com ânimo, com vontade para a noite Sim, a gente na verdade poder satisfazê-lo. Mas penso que não, eu penso assim, pelo menos. Né? Você não precisa ficar pedindo pro marido. Não, você então, me ajuda aí que aqui, é você me isso que é faz o isso. errado. A mulher, o marido, ele não tem que ajudar. Sim. Ele tem que fazer, porque ele mora junto, ele come, ele suja. Os filhos dos dois, Isso. entendeu? Então não tem aquela obrigação só da mulher, não tem essa coisa assim, então no final de semana eu não vou sair para fazer minha unha, porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer mercado. Aí quando você vai ver, o marido tá lá tomando cervejinha com os amigos. Ou sentado vice-versa. no celular, Então, ou ou vice-versa, porque que nem eu falo, é sempre igual, não tem essa diferença, né? O homem tá lá cozinhando, que hoje tem muitos homens também, que eles que cuidam da casa, eles estão cozinhando, estão limpando a casa, e a mulher tá lá sentada mexendo no celular, ou se não, fui fazer o cabelo. Então, um começar a se importar mais com o outro, se colocar no lugar dele. E ela se colocar no lugar dele e ele se colocar no lugar dela, porque aí você sentindo na pele fica totalmente diferente. E, por exemplo, se o marido chegar do serviço, né, bom, depois já as crianças vão dormir, e o marido quer, e a mulher está sem vontade. É perdoável isso? Ou está errado? Olha, Porque existe às vezes muito, a mulher então, tá cansada, existe quer muito. dormir. É uma coisa que é um tabu também muito grande, que seria o estupro matrimonial, né? Se não quer, é considerado violência. Respeito, né? Sim. Não encoste. Você entendeu? Então, se a mulher ela não tá afim, ela tá cansada, não faça.
Por isso tem que ser consensual. É uma coisa que a gente deixa bem claro, principalmente na sexualidade, né, na sexologia. O consensual, ótimo. Não, consensual, se você não tá legal, se você tá cansado, não faça. Não vai ser prazeroso, não vai ser... Tem muita mulher que tem esse pensamento, né? Que só faz por cumprir. Cumprir o papel Mas- de mulher. Só Então, porque mas- o marido já leva 3 dias, 4 dias, chegando no serviço cansado e está querendo uma coisa e a mulher está sem vontade. Não, mas Não, até mas mesmo você olha assim para aquela pessoa que é desanimada, que tem as suas, né, obrigações, assim. Eu acredito que seja assim, a pessoa já fica com aquela cara. Ainda até a gente pega e comenta, né? Eu acho que aquela ali nunca gozou. Então, porque dá a diferença. Está pensando no negócio. Eu acho que aquela ali tá precisando. Mas aí que tá. É falta, mas aí que como tá. diz. Se você não tá muito afim e você acha que você tem essa obrigação, apesar de não existir, tá? Não existe essa obrigação. Não é porque você é casado que você tem essa obrigação. Né? Porque tem mulher que não gosta. É, não gosta e pronto. Ou porque Mas não sabe tem que ser, fazer. por isso que eu falei, tem que ser conversado. Começa por aí. Né? Mas se você tá cansada também, não tá. Gente, o que mais tem aqui no Japão é sex shopping. Pega um brinquedo. Você entendeu? Não tem. As pessoas elas consideram sexo só o ato da penetração. E sexo não é só penetração. Você não precisa ter aquela penetração para ser considerado sexo. Né? Você precisa ter aquele ligamento, você tá brincando. Isso, você consegue chegar ao orgasmo com um brinquedo, você consegue chegar ao orgasmo com uma massagem. Né, se for bem feita ali, se Sim, tiver essa aquela sintonia também. sim, do casal. aí já é um sexo. Então, Mas tem mulher que não gosta. Tem mulher que não gosta. de sexo. então, mas aí ela tem que deixar isso bem claro já pro marido dela. Que faz por obrigação. É. Não gosta de Vixe, sexo. conheço. Então, tem bastante. conheço. Eu acho que não gosta, sino que não experimentou. Não, então. Não, isso mas tem eu pessoas falo, que mulher experimentou e não gozou, gosta. mulher que não Tem. sabe. É, como dizem, para ter um sexo bom, primeiro tem que ver um namoro, um Ah, não, gosto sim, daquela mas pessoa. às vezes realmente não gosta. Tem pessoas assexuadas. São pessoas que não se interessam por sexo. Sim. Não tem, ela sente necessidade afetiva. Né? Ela quer ter um namorado ou uma namorada, quer ter um convívio, mas não tem necessidade, ela não sente vontade de sexo. De vez em quando me sinto assim. E isso tem, ele faz parte da comunidade LGBTQIA+. Né? As pessoas assexuadas não têm interesse realmente por sexo de forma alguma. Né? E isso não é errado, contanto que você esclareça isso pro seu parceiro, pra sua parceira. Né? Agora não adianta você, no começo do casamento, ali no começo do relacionamento, todo dia, 3 vezes por dia. Não, mas tem- Aí passou 5 anos, você uma não, vez eu não por gosto. ano. Aí você entendeu? Não, aí fica um pouco complicado. Aí Então já a é pessoa vai falar, o que está acontecendo? Será que o problema está comigo? Será que o problema está com ela? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que ela tem outro? Ou será que ele tem outra? Esse é o pensamento do marido. Né? Então, porque às vezes são sempre. 2, 3 dias que às vezes a gente está cansado, não tem vontade, né? Não quer nada. E o marido fica Olha, nessa. eu sou uma "Ai, você pessoa gosta assim, de mas por outro, quê? tá?" Eu não sirvo nesse ponto, porque, Fica olha, nessa pressão, né? Então vou procurar. eu fora daria de um casa. conselho nada ortodótico. Sim. Eu já falaria assim, então tá, você quer? Tá, então a gente troca os papéis. É sim. Né? Sim, não é? Simples. Né? Você- Como a gente vem falando, o marido também, pra querer, os maridos que estão aí assistindo, então já sabe, começa a agradar a sua esposinha lá já desde de manhã, pra você se garantir a noite, amigo, porque Uma olha, mensagem, nem que for, eu passei no convênio, vi esse docinho aqui, nossa, eu Sim, lembrei de você. já começa Já faz diferença, mas contanto que né? seja sincero, a gente, preparar pelo o amor de Deus. terreno pra de Não, noite. que a gente Não, tá mas também falando, não adianta, o cara preparar num dia o terreno, no dia seguinte ser um aí no cavalo. dia seguinte tá lá, aí também já não adianta. Entendeu? Aí a não tem mulher como. também aí Já já... que a gente está aprendendo aqui que o casal tem que estar livre de prejuízo, de tabus, muita comunicação. Sim, tem que ter muita ser comunicação, muito criativo tem que ter carinho, pra ver, né? outro jeito de... Sim, de poder agradar, pra não Verdade. entrar na rotina, porque olha, papai e mamãe ficou lá na década de 70, gente. Isso. Por que que o homem gosta tanto de sexo anal? Porque é apertado. Né? Aí Tem. vem a pergunta, por que a mulher não gosta de sexo anal? Não sei. Como fala de... Não, não é que eu goste, mas também...
Porque pra mulher é dolorido. Dolorido, Por que é dolorido? Porque foi desconfortável. ensinado pra gente, na nossa cabeça, tem uma posição Que só sai. específica. Ali tem só sai, não entra. você tem uma posição específica. E se você. E não é verdade, não é só de 4. A posição para quem não tem a prática, para quem não curte muito sexo anal, se quiser tentar, é de ladinho, é por cima, a mulher no controle. Acaba sendo prazeroso para os dois, né? Agora, se não gosta mesmo, não faça. O homem geralmente é Mas porque é talvez mais isso apertado. por tabu também, né? Sim. A gente foi educado assim. que Não, ali e porque é um dói lugar também. que- assim, não, lógico. filho, porque geralmente o homem ele fala assim, não, deita de 4, que vem aquela coisa do filme, né, do pornô, fica de 4 aí, vai com tudo. Não é assim. O negócio não funciona desse jeito. Não. Né? Tem que ter um cuidado todo, tem que ter a lubrificação, porque lá não lubrifica, então você tem que usar um lubrificante artificial, né? Tem que ser uma coisa Tem que ter um carinhosa. cuidado também. E tem que ter um preparo todo durante o dia, porque a mulher tem que querer muito, porque se a mulher não quiser, não vai rolar. E se relaxa. Relaxa. É o famoso relaxe gozo, que senão não Mas como sentir prazer sente. por sexo anal? Sim, sente do mesmo jeito, porque as terminações nervosas, elas estão todas interligadas, né? É o jeito de fazer, e se você realmente fizer, porque o que acontece? Geralmente a mulher, ela carrega um trauma do sexo anal. Fez uma vez, foi dolorido, não quero mais, porque toda vez vai doer. Aí o que todas fazem? Na hora que tá ali, e não pode, a melhor coisa é abrir a boca e relaxar. É sério, você abrindo a boca, você relaxa a musculatura, não é brincadeira isso. Sério? É sério. Vamos anotar isso lá, ó. E Abre a assim, boca e coloca em relaxa. prática hoje. Hoje, menina, sábado, domingo à noite, abre a boca e relaxa, relaxa. então. Mas eu aconselho a comprar uma chuqueira e fazer a chuca antes. Seria a limpeza. Uma lavagem. Sim, porque a limpeza, no sex shopping ou na internet, você tem tanto a descartável, que já vem com produto que ajuda, quanto a chuqueira mesmo, né, que é pra você fazer a lavagem. Por quê? Porque se tiver resíduos, não que... Obviamente é incômodo se sair alguma coisa, né? Mas se tiver algum resíduo, dói um pouco mais. Sem resíduo não dói. É, porque daí também tem Aquela negócio, pressão, né? um Põe querendo num sair, um lugar, querendo entrar põe e no não dá. outro, É. quer pôr num Ah, não, lugar, quer pôr não. no Gente, outro. pelo amor de Deus, não. Não, olha, se é casados que não tem o hábito do preservativo e for fazer, tiver fazendo sexo vaginal, for fazer sexo anal, troca a camisinha. Se tiver anal pro vaginal, troca a camisinha, porque senão dá problema. Dá candidíase. Vai lá, toma seu banho, Porque tem tá. bactérias próprias pro ânus, tem bactérias próprias da vagina, não se misturam. Então, realmente, se for o caso, né, sem o preservativo, vai, toma um banho, né, e depois você continua. Senão continua no banho mesmo, né? Não, Mas não enfia num buraco pro outro, não, porque então, não. enfia não, no buraco, não. em cima do buraco, Não, do baixo, não, buraco do pelo amor lado. de Deus, não. É bom saber essas coisas, né? Tem que ter um cuidado, ainda mais porque o pH feminino, ele é muito difícil de manter ele controlado, né? Você vê qualquer coisinha, a gente tem alteração de hormônio, aí tem a menstruação, aí tem o pH. Então, se der uma candidíase, é uma doença realmente incômoda, né? Mas então a Patrícia, ela volta mais vezes pra contar pra gente, né, Patrícia? Pra Obrigada, gente poder eu volto sim. estar numa live, quem sabe, com as meninas fazendo perguntas, né, a gente mostrando uns brinquedos aí pra dar uma Tem muitos no instigada no casamento, porque tem bastante Para Tem. todas também. as mães, né, que estão assistindo, aquelas Sim. mulheres tanto novas como aquelas que Sim, são porque não tem adultas, idade. né? É assim, tem idade. Pra você se autoconhecer, não tem idade. Né? Pra você ter um parceiro, uma parceira, sim, mas pro autoconhecimento não tem idade. Não. Independente, o autoconhecimento, ele não é só genital, né? Ele é você inteira. Então, É, senão a gente vai aí, parte 1, parte 2, com a Patrícia É. falando de sexo aí. Vamos vários Hoje episódios. muita coisa, né? Sim, aí a Patrícia volta aqui, vocês mandem perguntas pra E Patrícia lembra também. o que né, Patrícia falou, né? Deixar de lado o papel de dona de casa, de mãe, e voltar a ser Vamos mulher. vamos ser um casal. Porque vamos... os filhos, na verdade, depois vão embora. Assim, Vão. Né? Eles crescem, Então, vão. o
porque você tem que manter sempre... E para não bater aquele arrependimento, eu deixei a minha vida inteira, eu não me cuidei, cuidando do marido, do filho, sim. Ou também, né? Houve uma traição, tudo, mas por quê? Porque eu não soube resgatar, eu não quis resgatar, eu não quis ser mulher, eu estava sendo mãe. Não, todo mundo tem que lembrar de ser mulher. Por isso que é o Entre Nós. Tem que ser mulher. Nós vamos ajudar as meninas que estão aí. Mas a Patrícia volta, né, com a gente para conversar mais um pouco, né, esclarecendo mais dúvida das meninas que vai aparecendo. Quem sabe aí mostramos, né, uns brinquedinhos para quem não conhece. Para iniciantes, porque tem brinquedos para iniciantes, então, profissionais. Patrícia vem trazer tudo isso pra gente. Então, obrigada, Patrícia, pela conversa vocês, de hoje. Adorei. Muito obrigada. Tá bom, obrigada a vocês também, meninas, sempre acompanhando a gente, dando esse apoio aí pra gente. Inscreva-se no canal, né? Não deixem de assistir, por favor. Não deixem de assistir. Deixa seu joinha no nosso canal. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.